intitulado Dinheiro, Débito e Finanças. Dinheiro, Débito e Finanças. Esse autor específico, ele tem... Por que ele é importante, né? O nome dele chama Jim Newheiser. Ele é pastor presbiteriano. A obra dele é publicada pela editora presbiteriana dos Estados Unidos, chamado P&R, que é publicadora presbiteriana mesmo, é o título, é a nossa publicadora, lá nos Estados Unidos. E ele escreveu algumas obras muito boas, por exemplo, na área de casamento, divórcio e novo casamento. Ele escreve assuntos bem complexos, mas muito bom, muito capaz. E por que esse livro é bom? Por que esse livro lendo esse livro eu fiquei entusiasmado a querer tratar ele com a igreja? Porque não apenas ele tem uma excelente ferramenta bíblica na área de aconselhamento financeiro, como também ele tem uma vasta experiência de mercado. Então, antes dele se tornar pastor, ele passou muito tempo dedicado ao estudo nessa área. Então, ele leu tudo que você possa imaginar nessas áreas. Então, ele tem uma formação muito boa. E isso, para a gente, não é uma ferramenta para o pastor, que pode ter a ferramenta bíblica, mas talvez não tenha a vivência no mercado financeiro, como tem esse pastor aqui particularmente, né? Então, ele decidiu na vida dele dedicar-se, não é, a ganhar dinheiro numa fase da vida para manter a família, ter a experiência de trabalhar duro para manter a família, e visando ter uma condição para o ministério, e quando chegasse ao ministério dependesse pouco da igreja. É o que ele imaginava. Nos Estados Unidos isso é muito comum, é possível, porque você só faz seminário nos Estados Unidos para o ministério pastoral se você tiver uma formação anterior, que é diferente do Brasil. O Brasil você faz seminário terminado o ensino médio, certo? Ensino médio, é isso? É ensino médio. Quando você termina o ensino médio, como se fosse entrar numa faculdade, fizesse vestibular e entrasse numa faculdade. Lá não, você tem que fazer um curso anterior, e depois desse curso você vai fazer o seminário. Por isso que os seminários lá, eles são sempre nível de mestrado, que eles chamam de mestrado em divindade, que para nós aqui no Brasil seria o mestrado profissional, tá certo? Não aquele mestrado acadêmico, mas o mestrado profissional. Por isso, todo pastor nos Estados Unidos, ele tem mestrado no mínimo, porque o curso de teologia é um curso de mestrado, tá certo? Ele é um curso de mestrado. Bem, estou dizendo isso para você entender um pouco do contexto do livro, né, do autor que escreve, e da experiência dele na área em que nós vamos elaborar. Eu tenho esse livro, tanto físico quanto Kindle, né? Eu comprei errado na hora, eu comprei físico porque não tinha Kindle, depois saiu o Kindle, eu falei, bem, eu comprei o Kindle também. Aí a Dália está aí, ela está sabendo disso agora. Então é menos problema, né? O grande ponto, eu já disse isso para alguns casais, que quem inventou o Kindle foi uma mulher, porque ela quis o bem do casamento. Porque os livros, eles são bons, bênção em casa, mas quando eles começam a tomar o espaço da casa, assim, não tem um espaço para uma louça, um negócio, começa a ter problema. E agora que eu peguei o livro da igreja e levei para casa, orem pelo meu casamento. Mas é bem complexo o negócio. Mas vamos lá, irmãos. Então o livro começa assim, não é? Por que precisamos de outro livro sobre finanças? Ele diz, olha, 3 objetivos primários que eu espero nesse material, diz ele. Então, o nosso objetivo não é ser livro que trata sobre como se livrar de dívida ou como ser rico. O nosso objetivo é glorificar Deus em todas as coisas, incluindo nossas finanças. O nosso objetivo é apresentar sabedoria financeira que está fundamentada na exegese bíblica, fiel e arraigada na teologia. Este livro deve ser uma referência para indivíduos, conselheiros, encontrarem as respostas da Bíblia e aplicá-las aos problemas
financeiros e perguntas mais comuns que as pessoas enfrentam hoje. Mais comuns que as pessoas enfrentam hoje. Então vamos, entendido que o propósito não é se você está endividado, eu quero saber como sair da dívida, eu não vou lhe responder isso, não é esse o ponto do estudo, mas certamente com os princípios da Bíblia você vai ter princípios para evitar tais problemas e para sair deles. Então nós vamos ver como que a Bíblia nos orienta a usar os nossos recursos. Começa então a introdução do material, que é bem curta, e eu vou resumir da seguinte maneira: como a Bíblia pode falar acerca das questões financeiras complexas da nossa modernidade? Como é que pode? Nossa situação tão complexa da modernidade, o que é que a Bíblia tem a dizer para nós? Uma vez eu ouvi um pastor que é psicólogo, e ele falou alguma coisa que foi chocante assim, em termos de entendimento. Eu fiquei impressionado como ele, que é um homem crente, é um homem temente a Deus, sem dúvida alguma, um homem de Deus, um homem que eu tenho muito respeito, amigo pessoal, mas ele falou alguma coisa que quem não conhece ele imagina que ele é uma pessoa que não tem muito entendimento da palavra. Ele disse assim, ele é um psicólogo, e ele afirmou: o homem é tão complexo que a Bíblia não é suficiente para tratar sobre os problemas dele. Aí assim, então, a psicologia é a Bíblia que fala do Deus que criou o homem, alma e corpo. Deus não tem na palavra a verdade que lida com a complexidade do homem. Porque o homem é tão complexo que a Bíblia não é suficiente. Nós vamos ver que essa pergunta, o que é que a Bíblia tem a dizer para problemas financeiros modernos? Alguém pode dizer assim, a Bíblia não tem nada para dizer, porque a questão do mercado é tão complexa hoje que a Bíblia não tem nada a ver, é um negócio tão retrógrado, tão antigo, que não tem nada a nos ensinar. E nós vamos ver que isso não é verdade, né? Que não é verdade, isso seria, sem dúvida alguma, algo estranho. Abra sua Bíblia comigo, num texto conhecidíssimo, mas apenas para focarmos no entendimento dele, 2 Timóteo 3, 16, 17. Você imagina, irmãos, lá no Antigo Testamento não havia compra pela internet, não havia, em hipótese alguma, corporações multinacionais, bancos nos termos que nós temos hoje, não havia banco na perspectiva que nós temos hoje. Mas o que é que ela tem para nos ensinar em termos de princípios gerais? Vamos ler aqui 2 Timóteo 3, 16, 17. O que é que diz? Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê, irmãos? Para ensino, repreensão, para correção, e aí para treinamento em justiça, para que o homem de Deus possa ser adequado, equipado para cada boa obra. Em Isaías capítulo 40, verso 8, uma tradução livre diz assim: a grama morre, a flor desaparece, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A palavra de nosso Deus permanece para sempre. Tem um escritor chamado Randy Alcorn, citado pelo autor, que diz assim, palavras dele: Jesus muitas vezes ensinou sobre questões financeiras, e esse autor calcula que 15% de tudo que Jesus ensinou se relaciona com o tema da riqueza, ou com o tema da finança.
é uma coisa interessante, a própria ideia da justificação pela fé, você paga para que o outro seja livre, há um pagamento para isso, há um conceito de escravidão e de pagamento por sua liberdade. Deus que inspirou os autores humanos a escrever sua palavra inerrante, sabia que o futuro iria conter, e sabia também, não é, que aquilo que ele estava nos ensinando seria suficiente, por verdades que são atemporais, de nos dar condições de lidar com todos os assuntos que viriam em todas as épocas. Deus é o designer, é o criador do trabalho humano e o criador do comércio. Sua palavra não só nos ajuda a entender questões financeiras, mas também nos equipa a viver sabiamente enquanto buscamos glorificá-lo em todas as coisas, a saber também a parte financeira. A tecnologia muda, a natureza humana e os princípios econômicos básicos permanecem os mesmos ao longo da história. Muita coisa muda, mas os princípios de economia permanecem os mesmos durante a história. Neil Ferguson, citado pelo autor no livro chamado A Ascensão do Dinheiro, aponta: mais cedo ou mais tarde toda a bolha vai estourar. Então se cria uma imaginação de que, você lembra, por exemplo, nos Estados Unidos, algum tempo atrás, a questão imobiliária. Como é que funcionava nos Estados Unidos? Mais ou menos, né? O indivíduo comprava uma casa, pagava por um período ali 5 anos, e as pessoas mudavam de muitas vezes lá. 5 anos ele pagava a casa, mais ou menos, depois ele vendia aquela casa para comprar outra em outro lugar. Só que ele estava ainda financiando. Só que o mercado subia, a casa aumentava tanto que a negociação que ele fazia, ele ganhava dinheiro com aquilo, e ganhava muito dinheiro. O que é que ele fazia? Ao invés dele quitar a casa, ou então amortizar aquela casa, ele fazia o quê? Ele investia em outras coisas. Então ele comprava carro, investia em viagens. Então aquilo era uma maneira de uma ilusão de que o indivíduo tinha um dinheiro e ia viver uma vida tranquila nesse negócio. Essa bolha estourou. E aí você teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, que levou muita gente à falência. Aparentemente você tem um momento de crescimento econômico e você vai mudar sua estratégia nessa época, os princípios são os mesmos. Você vai perceber que, como diz o autor, toda bolha vai estourar. Se é uma bolha, ela vai estourar. E se você não estiver preparado, ela vai quebrar você. Ela vai quebrar você. Ora, a palavra de Deus, irmãos, diferentemente, né, como nós vimos aqui, ela tem verdades que são claramente verdades eternas. Esse autor que eu acabei de citar e os outros comparam os colapsos modernos bancários, as ações imobiliárias, a várias crises econômicas e colapsos na história, incluindo a famosa bolha de tulipas na Holanda no século XVII. Eles vão mostrar como que todas essas bolhas, historicamente, estouraram, levando à grande destruição. Eu lembro meu pai, que é bem pé no chão, bem tradicional e muita coisa, talvez não seja exemplo de dizer assim, poderia ter crescido mais, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, mas havia um detalhe interessante. Houve uma época, na época do governo específico no Brasil, que havia empréstimos bancários baixíssimos. Acho que na época do Collor, se eu não estou equivocado, né? Se eu não estou equivocado. E aí, empréstimos bancários baixíssimos. E os fazendeiros da região caíram, fazendo empréstimos absurdos. O cara cresceu, ficaram milionários em pouco tempo. E aí o gerente do banco falava, meu pai, por que você não faz empréstimo? Eu dizia, não, esse dinheiro não é meu, eu vou ter que pagar um dia, isso não funciona assim. E ele manteve o pé no chão. Resultado, irmãos, aquilo estourou.
quem fez o empréstimo para comprar um jumento devia um trator. Quem fez empréstimo para comprar uma terra devia uma fazenda. Mas não foram poucos amigos dos meus pais, não foram poucos que tiraram a vida. Era algo terrível na época. Amigos que eram encontrados enforcados, perderam completamente a condição de viver, endividados, absurdamente endividados, da noite para o dia. Há um princípio claro: toda bolha vai estourar, toda bolha vai estourar. Embora os nossos líderes governamentais afirmam ter criado sofisticados sistemas econômicos e bancários administrados por especialistas altamente treinados, bolhas e crises financeiras ainda acontecem e continuarão a acontecer. Muitos problemas financeiros para indivíduos, corporações e nações são causados pela violação dos princípios básicos da sabedoria bíblica. E veja, irmão, ninguém vai ensinar você a fugir de bolha, mas o que é que a Bíblia ensina de princípios básicos que você precisa saber para fugir de grandes problemas financeiros. As Escrituras ensinam muitos princípios e que vão ser desenvolvidos capítulo por capítulo na sequência, tá certo? Então, quais são os princípios básicos que a Bíblia nos ensina? E aqui eu vou passar para vocês 10 princípios básicos, tá certo? Que são aqueles que nós vamos trabalhar no decorrer do nosso curso, tá certo? No decorrer dos estudos que nós vamos fazendo aqui. Primeiro princípio, irmãos: os direitos de propriedade privada são afirmados. Os direitos de propriedade privada são afirmados. Os 10 mandamentos proíbem não só roubar a propriedade do seu vizinho, mas até mesmo cobiçar o que não pertence a você. A história do rei Acabe, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 21, mostra que nem mesmo o governo tem o direito de tirar a propriedade de um homem, como é feito ali naquele contexto. Você pode dizer que tem algum lugar que é assim, mas o princípio bíblico é que Deus, quando ordenou não furtarás, quando Deus deu a lei não furtarás, Ele está reconhecendo o direito de um indivíduo a ter propriedade privada, e que eu não devo apenas não furtar, o meu coração deve não cobiçar o que é do outro. Não apenas não furtar, como também não cobiçar. E no caso da história de Acabe, nós temos aqui um princípio interessante: nem mesmo o rei tinha o direito de tirar a propriedade de um homem. Por isso, eles armaram uma cilada para que ele fosse condenado, para que pudessem tirar a terra dele. Mas ele não tinha autoridade por si só de fazer aquilo. O Senhor, esse é um princípio muito claro, bíblico. Segundo princípio bíblico importante: o sucesso profissional e financeiro vem através do trabalho duro e da habilidade de cada um. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 6, Provérbios 6, versos 6 a 11, por favor. Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Diz assim um texto: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão,
e a tua necessidade como um homem armado. Até quando você ficará deitado sem trabalhar? Ainda em Provérbios, no capítulo 10 de Provérbios, verso 4, Provérbios 10, 4, veja, irmãos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. É necessário trabalho duro. Ainda em Provérbios 22, verso 29. Provérbios 22, verso 29. Diz assim: Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto. Não entre a plebe. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto. Deus projetou, irmãos, a economia do mundo de tal forma que você será recompensado de acordo com seu esforço e a sua habilidade. A maneira de seguir em frente é adquirir habilidades valiosas e trabalhar duro na sua vocação. É adquirir habilidades e trabalhar duro. É muito fácil nós ficarmos reclamando quando nós estamos deitados querendo ganhar dinheiro. Nós precisamos entender, esse é um princípio fundamental. O sucesso profissional vem do trabalho duro, árduo. É assim que nós aprendemos. Terceiro princípio importante, à luz das Escrituras: esquemas de enriquecimento rápido são tolos e levam à pobreza. Tantas promessas, ganhar dinheiro rápido, faz um negócio aqui, você vai ficar rico amanhã. Isso é tolice. Quantas vezes, irmãos, já nos foram oferecidas as famosas pirâmides, que ela só cai na cabeça do pobre, e o que está pobre fica mais pobre ainda, porque agora, além da pobreza, está endividado, porque teve de fazer empréstimo para entrar naquele negócio. Provérbios 13, verso 11, veja se não é isso que a Escritura nos ensina. Provérbios 13, 11, diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Ainda, Provérbios capítulo 28, por favor, verso 19, 20 e 22. Provérbios 28, 19, 20 e 22. O que anda em integridade será salvo. Desculpa, o 19, né? 19 e 20. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O verso 22 ainda: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, que virá sobre ele a penúria. Em todas as idades, irmãos, há pessoas que tentam contornar a maneira de Deus nos deu para alcançar o sucesso financeiro, indo atrás de esquemas que prometem prosperidade sem trabalho duro e sem habilidade. Tais esquemas imprudentes e gananciosos falharão mais cedo ou mais tarde, aumentando assim seus problemas financeiros.
Isso é interessante. Agora, o quarto princípio que nós vamos aprender é: os salários e preços devem ser equitativos. Por exemplo, em Provérbios 22:13, irmãos, veja só, Provérbios 22:13, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Lá em Tiago 5, de 1 a 7, você vai ter alguma coisa parecida também com isso. Você pode depois dar uma lida. A preocupação com salários justos para os trabalhadores não é meramente um fenômeno moderno. A palavra de Deus se opõe à opressão injusta dos fracos por aqueles que possuem poder econômico e exige que tratemos os outros com justiça, que vai além de meras forças impessoais de oferta e demanda. Não, você que teme ao Senhor, não faça apenas segundo o que diz o mercado. E se você tem condições para isso, melhore a condição daqueles que trabalham duro por você, e que trabalham duro, e que são pessoas dignas, e que são responsáveis nos seus trabalhos, buscam habilidades, aumentam a sua condição, melhoram a sua qualidade de vida, e você deve fazer isso. Não se esconda apenas atrás do princípio de uma lei de mercado. Como crente, nós devemos ir um pouco mais, irmãos. Nós devemos ter cuidado de conceder às pessoas dignidade. Eu digo isso para vocês, quando você, uma pessoa que vive de um salário mínimo, você pode imaginar, é difícil, irmãos, é muito difícil. É claro que é uma realidade que nós vivemos. Se eu posso fazer, se eu tenho condições de fazê-lo, é bom fazê-lo, melhorar a condição daqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Então, os salários e preços devem e são cuidados na palavra de Deus. Deus zela por essas questões também. Quinto, um estilo de vida extravagante vai torná-lo pobre. Um estilo de vida extravagante vai torná-lo pobre. Provérbios 21, verso 17. Abra o texto comigo. Provérbios 21, 17. Diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Quem ama os prazeres. Uma coisa é o que diz Cantares, ou melhor, Eclesiastes. Eu preciso saber usar o que eu ganho, e o que eu ganho eu preciso saber usufruir para o bem da minha família, viagem. Isso é óbvio, eu preciso fazer isso com a minha família. Mas, irmãos, se apenas o prazer o que você ama, não há limite para isso. Não há dinheiro no mundo que possa satisfazer o teu desejo de mero prazer. As pessoas sempre serão atraídas a buscar posses e experiências que estão além de seus meios econômicos. O aproveitamento desses luxos pode ser agradável a curto prazo, mas eles levarão a severas dificuldades financeiras a longo prazo. Trarão grandes problemas financeiros a longo prazo. E aqui, irmãos, é necessário que cada um entenda isso dentro do estado que Deus te colocou, né? Eu preciso saber, dentro daquilo que é minha condição, como eu devo viver. Isso é uma regra geral e cada um deve aplicar isso à sua própria condição. Eu, como pobre, não posso olhar para um irmão que tem mais recurso e achar que o fato dele viver uma vida melhor, ele não está sabendo gerir o seu dinheiro. Esse não é um bom argumento. Dentro da realidade dele, ele sabe o que está fazendo. E eu, dentro da minha realidade, eu preciso agir. O que eu não posso é agir pensando no modo de vida do outro. Eu tenho que agir de acordo com a minha realidade. Com a minha realidade. E é nisso que é muito importante.
esses meios de enriquecimento rápido, uma das coisas que eles mais fazem é mostrar a gente rica, né? Vocês podem ouvir, já ter visto isso de alguma maneira. Então o cara pega, vamos ter aqui uma reunião das pessoas que estão no topo dessa pirâmide. Aí o cara passeia de barco, de navio, viagens para a Europa e o cara ele olha o que ele quer, aquilo. Me oferece pouco trabalho para a recompensa extraordinária. Irmãos, isso é amar o prazer. Quem ama dessa forma vai cair em tragédia financeira. Você precisa ter cuidado com isso. Sexto ponto importante para nós analisarmos: entrar em dívida ou co-assinar a dívida de outros. Aquele que faz isso é tolo e pode ser financeiramente arruinado. A dívida pode ser tentadora. Ele pode temporariamente permitir que você desfrute de um padrão de vida muito além da sua renda. As corporações antecipam que podem aumentar seus lucros, financiando sua expansão através da dívida em vez de equidade. Os governos perceberam que os gastos em vários programas são populares, mas que a tributação não é. Por isso criam grandes quantidades de dívida. A dívida aumenta muito o risco de desastre financeiro para famílias, corporações e governo. Ora, o governo vai dizer assim: eu tenho aqui imposto para você, a gente vai morrer com o governo. Então ele começa a endividar a gente, facilitar coisas para você comprar. Isso é maneira de pagar imposto, e você vai se atolando em dívida apenas com o esquema de dizer assim: eu quero uma vida melhor, eu vou entrar em dívida porque eu quero isso, eu necessito daquilo. Que caminho perigoso, irmãos, que caminho perigoso. Mais cedo ou mais tarde essas contas vão ser pagas e vão ser cobradas mais cedo ou mais tarde, e você precisa ter cuidado com isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, mais uma vez, capítulo 15, verso 6. Provérbios 15, 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. 17, 18. Provérbio 17, 18, vamos lá. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O 22, 7, vamos lá, 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E o que toma emprestado é servo do que empresta. E você vai ter aí, irmãos, ainda no mesmo capítulo 22, verso 26 e 27, veja lá: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arrisca perder a cama de debaixo de ti. Se você não tem como pagar, como é que você faz um negócio desse? Cuidado. Sétimo, irmãos, poupar para o futuro é sábio. Poupar para o futuro é sábio. Vocês podem depois ler Gênesis 41, 33 a 36, a história de José. Na época das vacas gordas, se prepare para a época das vacas magras. E Provérbios 6, 8, umas formigas que elas guardam para uma outra época, elas ajuntam num período e guardam para uma época em onde não vão ter. É interessante, na cultura americana você tem isso. Então, o período do verão é um período longo lá, que vai de maio a mais ou menos até o início do outono, ali em agosto, final de agosto mais ou menos. Mas pega aí maio, junho, julho.
Você sabe que a maioria das pessoas fazem, tira uma semana, 2 semanas para passear, e boa parte delas vão trabalhar, principalmente os estudantes. Eles trabalham duro, arrecadando dinheiro para pagar a universidade durante o outono. Eles pegam um período de verão e trabalham para poder ganhar dinheiro. Porque quando chegar no inverno, eles não podem pintar a casa. Não pode. Então eles fazem o quê? Eles aproveitam o tempo que é para trabalhar, o verão. E eles trabalham duro nessa época. É interessante esse caráter da cultura. Então, aqueles que são sábios, sabem que os tempos de prosperidade, seja para a nação, seja para corporações e seja para a família, eles são frequentemente seguidos por crises financeiras. Nunca pense que a prosperidade desse momento ela é eterna. O que vem depois pode ser uma crise. Assim, você deve exercer autocontrole nos gastos para que possa ter reservas para sair das tempestades econômicas. Eles também colocam dinheiro à margem, ou colocam dinheiro, ou separam algum dinheiro para despesas futuras antecipadas, como grandes compras, como casa, carro, educação e aposentadoria. Você vai separar um dinheiro para esse fim. Você precisa ter cuidado com isso. Princípio fundamental: poupe. Economizar para o futuro é sabedoria, irmãos. Oitavo princípio: devemos honrar a Deus da nossa riqueza. Devemos honrar ao Deus da nossa riqueza. E como é que eu honro a Deus com a minha riqueza, irmãos? Inclui ter compaixão pelos pobres. Nós somos administradores dos recursos que Deus nos dá. Devemos dar ao trabalho de seu reino pela fé e em proporção como Ele nos abençoa. Também estamos preocupados com os pobres merecedores entre nós. Lembre-se, nós estudamos um pouco isso na reunião de oração. Existem alguns pobres que devem ser ajudados e outros que não devem ser ajudados, que é o pobre que não trabalha porque não quer. Nós vimos em Provérbios que a preguiça leva à pobreza, mas existe o pobre que trabalha duro e recebe um salário que não dá para manter sua casa com dignidade. Nós precisamos ajudar esse irmão. E existe o pobre que, por questão de saúde e de outra natureza, ele não pode trabalhar. Esse tem que ser sustentado pela igreja. Não é pelo Estado, não. É pela igreja, pelos irmãos. Pelos irmãos. Por isso que é fundamental que dentro do nosso ganho, daquilo que nós temos, nós devemos glorificar Deus com a nossa riqueza. Devemos, irmãos, dar ao trabalho do seu reino pela fé, em proporção como Ele nos abençoou, estar preocupados com os pobres merecedores entre nós, especialmente os de dentro da família, terrena e espiritual. E aí vem um ponto bem controverso, mas é importante, acerca da tributação, né, que são os impostos. A tributação é uma realidade da vida. Desde que o governo humano existe, houve impostos. Nem sempre são justos. Nem os governos sempre gastam nosso dinheiro com sabedoria e precisão. Mas pagamos impostos. E devemos fazê-lo naquilo que é correto fazê-lo. Existem muitas maneiras de você legalmente se livrar de muitos impostos, mas não faça nada ilegal para se livrar de impostos. Mas a lei ela é bem complexa, e eu aconselho você que quer aprender a lidar com impostos, você tem que conhecer pessoas que sabem e entendem do mercado, e que dentro da lei, dentro da legalidade, vai lhe ajudar a fazer o que é certo. Então procurem o Gabriel.
né? O Gabriel é um contador, é o contador da nossa igreja local, mas assim, é um rapaz, assim, eu estou falando isso que ele não está aqui agora, ele saiu. É um rapaz de uma habilidade impressionante, muito capaz mesmo, né? E ele vai pagar royalty, não vai me pagar nada por isso, não há acordo entre nós, apenas dizendo que você precisa lidar com pessoas que entendem, para que você faça a coisa dentro da lei e que não quebre a lei de Deus, nem pratique aquilo que é incorreto na sociedade, tá certo? Mas o imposto é parte da nossa necessidade como cidadão, dentro de uma realidade que vivemos. Temos de pagar impostos. 10º, a sabedoria, ela pensa a longo prazo e ela está disposta a adiar a gratificação. Esse é um princípio básico. Esse é o 10º princípio. A sabedoria pensa a longo prazo e está disposta a adiar a gratificação. Esse princípio se aplica a muitas áreas da vida, incluindo nossas finanças. Viver frugalmente, economizar, produzirá bênção nesta vida. Deixar, irmãos, de ser poupadores de prazeres e posses, isto é, eu vou me privar de prazeres e posses por causa do reino de Deus, resultará em grande bênção na vida que está por vir. Sem dúvida alguma, por causa daquilo que há de vir. Nós queremos começar a trabalhar já pensando em ser gratificado amanhã. A sabedoria, ela mostra que eu estou disposto até mesmo de deixar a gratificação para depois. Para depois. É assim que nós devemos trabalhar, em todas essas áreas. E aí, concluindo, irmãos, esse nosso primeiro encontro, esse vai ser o nosso trabalho, né? A gente vai percorrer esses assuntos aí, domingo após domingo, com a graça de Deus. E esse material aqui eu vou botar em PDF, vou botar no grupo da igreja, vocês poderão ter acesso a todos esses tópicos que eu acabei de colocar aqui para vocês, resumo desse material. O mesmo autor, ele cita Ferguson, esse outro autor que escreve sobre as crises financeiras modernas. Ele diz o seguinte: na verdade, acredito que a crise de hoje é, em certa medida, explicada pela ignorância da história financeira, e não apenas entre as pessoas comuns. Os mestres do universo também prestaram pouca atenção às lições do passado, preferindo fixar suas esperanças em modelos matemáticos elaborados que provaram ser falsos deuses. De uma perspectiva bíblica, diríamos que Deus revelou sabedoria financeira nas Escrituras e que a história prova que as pessoas que pensam que são mais inteligentes do que Deus acabam criando problemas financeiros, não só para si, mas também para os outros afetados por sua loucura. Os que se acham mais sábios do que Deus resolveram ganhar dinheiro contrário ao que Deus estabeleceu. Eles não geram problema só para si, mas para os que estão à sua volta. Não apenas para si, mas para aqueles que estão à sua volta. Por isso, nós não vamos aprender a matemática financeira, mas nós vamos aprender o Deus que criou todas as coisas, nos ensinou o modo como devemos ganhar dinheiro e utilizá-lo. Se seguirmos a palavra de Deus, nós seremos felizes, não pelo quanto que nós teremos, mas pelo prazer de fazer aquilo que Deus nos manda.
E é nesse sentido que o nosso curso vai seguir, tá certo? Nosso curso vai seguir. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa primeira parte, irmãos? Lembre que nós vamos ainda desenvolver todos esses tópicos na sequência. Diga, Constança.